Olá, meu povo querido do canal Pernambucando por aí. Como vai vocês? Aqui quem vos fala é o repórter cronista que traz o calor da terra vermelha, o cheiro do bolo de rolo e a prosa afiada como navalha de barbeiro. Hoje conto uma história que poderia ser um conto do São Francisco ou uma tragédia de pesadelo urbano. Sim, a história desse caminhão desgovernado que invadiu casas em Olinda como se o destino resolvesse se manifestar em forma de ferro e aço. Mas não é só uma tragédia de perrengue popular. É metáfora viva de um Brasil que patina entre o caos e a esperança, entre o moral e o banal. Imaginem, a estrada serpenteia como um rio seco, e o caminhão vira fera solta. Basta um descuido, e lá vai o monstro de lata invadir lares, destruir sonhos, arrancar silêncio. Se hoje essa história nos chega em manchetes, imaginem o impacto para quem vive naquelas ruas, o susto, o barulho, o terrível susto do impossível. Mas como numa crônica dos grandes mestres, vamos usar essa narrativa para pensar sobre moralidade, política, cultura, fé e tradição. Tudo começou naquela madrugada braba. O caminhão, velho como as lendas da matéria, desceu ladeira abaixo. Quem contou o caos fala que o motorista tentou frear com o coração tampado de medo, mas a máquina correu como boi bravo em feira. Bateu num muro, passou por cima do quintal, invadiu a casa. E não era casa qualquer. Era lar de gente humilde, que guarda no fogão a lenha o que sobra de esperança. E essa história nos remete àquilo que Olavo de Carvalho já falava: o caos moral e cultural quando se abandona a responsabilidade individual. Olavo escreveu em algum lugar de seus escritos que uma sociedade sem ancoragem nos princípios superiores implodirá diante da primeira crise ética. Pois bem, se o motorista tivesse consciência da responsabilidade e se o Estado tivesse responsabilidade de manter ruas seguras, talvez não estivéssemos aqui a contar esse caos. Aí, me lembro de Edmund Burke e seu aviso: para triunfar, o mal não precisa apenas que os bons nada façam, precisa que os bons deixem de ser bons. Como bons conservadores, Burke nos exorta a preservar a ordem natural das coisas, ou seja, moralidade, segurança, dever, cidadania. Se a autoridade falha e o cidadão relaxa, o caminhão vira metáfora de um sistema desgovernado. Mas vamos falar um pouco da nossa gente, do nosso povo nordestino. Um avô pernambucano, no meio do caos, recitou um "Santo Deus do céu, foi livramento de alguém", enquanto varria os escombros. E citado toques bíblicos: se quiseres saber se um justo está retrocedendo, vê se ele perde o senso do sagrado, como aparece em Provérbios e no sentimento cristão tradicional. A Bíblia guarda em suas páginas centenas de casos onde o desmoronamento social e moral se inicia com o abandono dos fundamentos. Gente que perde a reverência, perde a fé, perde o rumo. E então o caminhão desgovernado vira símbolo. Quando o homem sai do eixo do temor de Deus, assembleias de ferro podem cair sobre nossas casas. Agora entra Roger Scruton, filósofo que valorizava a beleza tradicional, as raízes culturais, aquela torre de igreja no interior, o cântico do coral de igreja, o canto da sanfona com chachado no arraial. Ele diria que a deterioração de práticas e sentimentos tradicionais abre espaço ao barulho do moderno desalmado. Na raiz de muitas catástrofes pequenas ou grandes está a perda da reverência pelo que é sagrado, seja no rito religioso, seja no contrato social. A cultura nordestina, tão rica de fé e simplicidade, mostra que os valores sobrevivem na prosa da mãe de santo, na cantoria de viola, na missa de domingo em comunidade. Quando esses valores se esgarçam, a sociedade vira chão de barro, e basta uma pedra ou um caminhão desgovernado para devastar tudo. G.K. Chesterton tem uma observação notável. O mundo moderno tende a ver o ético como castrador da alegria, mas Chesterton mostrava que o verdadeiro milagre é viver com honra, medida, tradição e alegria simples. Ele diria que a simplicidade humilde, o caos contado na beira do fogão,
tem muito mais força que qualquer modernidade vazia. Pois bem, na saga do caminhão desgovernado, a sabedoria popular pernambucana se ergue como farol. Um causo contado com riso nervoso, com piada de avô, mas com o dedo em riste para a verdade. E aí entra o humor ácido ao estilo de Nelson Rodrigues. Senhores, não há tragédia maior do que o cotidiano que insiste em se banalizar diante do escândalo. Um caminhão desmorona sobre uma casa. A mídia faz barulho, mas no dia seguinte a poeira baixa e tudo volta ao normal até que a próxima tragédia aconteça. Nelson dizia que o provincianismo moral é recusar olhar para o espelho sujo. Aqui no Brasil, tragédias surgem como chuva de verão. Chegam, molham tudo e depois somem. E a casa reconstruída permanece frágil, como as estruturas do nosso tecido moral. E não posso deixar de mencionar passagens de notícias, reportagens dizendo que um bebê dormia alguns minutos antes do impacto. O quarto ficou destruído, mas o milagre foi que ele não estava lá. Típico milagre nordestino, misto de fé e gratidão. Reportagens do G1, Plantão 3665 News, datas trocadas entre publicação e fato real, tudo isso mostra que, para o jornalista nacional, a precisão nem sempre acompanha a emoção. Mas a lição é clara: a inocência quase perdida, a casa destruída, a fé em Deus presente. É ali que entra o elemento político conservador. A reconstrução moral e material só virá se houver prudência, valor à vida, apoio comunitário e respeito à tradição. Chegamos então ao clímax dessa crônica, o ponto alto. Imagine a cena: a senhora varrendo os escombros, o menino segurando um isaquinho de rapadura, o vizinho comentando ironicamente: se não fosse Deus, estávamos no céu e nem dava para reclamar, tava calor demais para a asa de anjo. Essa piada fina escancara a crítica. O Estado ausente, o caos naturalizado, o povo criativo sobrevivendo no improviso. E a revelação moral: não basta só reerguer os tijolos, é preciso reerguer valores, ética, responsabilidade. A metáfora fica clara. O caminhão simboliza a modernidade sem freio, sem controle, sem moral. E nossas casas simbolizam a sociedade que abriga fé, cultura, tradição. Quando o caminhão invade, sentimos-nos nus, expostos, desprovidos de proteção. Conclusão. Então, meus amigos, a moral desse caos: não adianta só reconstruir muro, temos de reforçar alicerce moral. Kulturkampf moderno exige vigilância intelectual e espiritual. Como Chesterton dizia, o milagre está em viver com reverência, humildade e alegria verdadeira. Como Burke apontou, sem bons cidadãos que exerçam o dever, a virtude, o mal se expande. Como Scruton advertiu, sem cultura a alma padece. E como Olavo de Carvalho ensinou, desobediência ao princípio supremo é a origem do caos social. Portanto, a lição final: cultive a fé, mantenha o temor de Deus, valorize a responsabilidade individual e comunitária, exija segurança mínima nas ruas, exija a moralidade dos gestores, mas, sobretudo, viva com honra, dia após dia. E agora eu te pergunto, aqui do Peço do canal: você acha que nosso Brasil, nossa Pernambuco, está reconstruindo só os muros ou está reconstruindo os valores mais profundos? Conta aí nos comentários, porque compartilhar sua voz é parte do conserto moral. Obrigado por acompanhar essa crônica reflexiva e bem-humorada. Se curtiu, deixa teu like, compartilha com o pessoal, inscreve no canal para não perder os próximos causos. E lembre-se, até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.